Assim é um dia na vida de um dev, tá ligado? Eu vou falar pra vocês aqui, né? 17 anos aí trabalhando como dev e eu já consegui identificar esses padrões e organizá-los, né? Foram 10 anos trabalhando presencial, crendo Deus, ai Deus me livre essa hora, não quero nunca mais trabalhar presencial. E depois aí, já são 6 anos aí, são 5 anos trabalhando direto remoto, mais um separado ali, então são 6 anos de trabalho remoto e 11 de presencial, vamos dizer, né? Também tem os sabatos aí no meio, né? Enfim, não vamos entrar em detalhes aqui, tá certo? Vamos começar pelo começo, pela época antiga, passada, pré-história do trabalho, na época que a gente tinha aqui pro escritório, né? Deus me livre de quem Deus pede essa hora, não quero nunca mais sair da minha vida. Credo em cruz está isolado, repelido em nome de Jesus, amém. Sai, vai direto, trabalho presencial. Nessa época aí, o dia de trabalho de um dev, né? Dia, eu vou falar assim da rotina, né? Como é que começava? A gente ia acordar cedo pra caralho, tá ligado? Começar na empresa lá. Diz pra mim, você que é dev, você trabalhava presencial das 9 às 18 ou das 8 às 18, que eu quero saber. Eu morava em São Paulo, lá a escala de trabalho era das 9 às 18, ainda mais trabalhando como PJ, né? Muita gente que trabalha das 8 às 18 é por causa dos direitos legais da CLT. Obrigado, CLT, né? Mas eu sempre trabalhei das 9 às 18 e eu nunca trabalhei CLT presencial. Acho que isso é um ponto interessante também. Então eu acordava, né, na minha casa, tá ligado? Eu entrava no meu carro, eu trabalhei presencial, eu ia de Fiat Tempra, depois troquei por um Corsa, aquele Corsa grandão, né? Não, um Corsa sedã grandão, não aquele Corsa pequenininho. Depois troquei por uma Meriva, depois troquei por um Ford Ka. E esse Ford Ka, acho que foi o último carro que... Não, o Ford Ka, quando eu peguei, ele já estava em trabalho remoto, né? Então o Ka, o Fox e todos os outros carros eu só os tive enquanto eu trabalhava remoto. Então era um desses 3 carros que eu entrava aí pela manhã. Era o Tempra, o Corsa, o Meriva, né? Todos eles tinham ar condicionado, né? Eu sempre tive carro com ar condicionado. E de manhã em São Paulo eu usava o ar para quê? Para esquentar. Eu usava o ar quente, saía de casa ali, mais ou menos umas, sei lá, 6 e pouco, 7 da manhã. E aí eu ligava aquele ar quente, ia esquentando minhas mãozinhas, né? E é claro que eu não saía de casa nessa paz, eu saía corrido, atrasado, né? Veja que interessante também isso aqui, né? Se a gente for pensar, nessa época aí, foram 6 anos que eu trabalhei como estagiário, né? Sendo desses 6, acho que uns 5 anos eu trabalhei, já era fazer trabalho de júnior, mas tinha um acordo lá, eu recebia mais que estagiário, mas não podia ser muito também, senão eu perdia minha bolsa do ProUni, né? Já contei essa história várias vezes aqui. E aí eu também fazia faculdade, né? Então, desses 10 anos como dev, normalmente eu saía da minha casa e ia para a faculdade de manhã, depois à tarde eu ia para o estágio, né? Aí depois eu passei a sair de casa de manhã e ir para trabalho e depois para o estágio. Quando eu fiquei só trabalhando, eu saía de casa mais tarde, né? Porque a faculdade começava às 7 da manhã e o trabalho começava às 9, tá ligado? Então vamos dizer aí que para chegar às 9 no trabalho eu tinha que sair de casa. Eu acordava ali umas 6h30, né? Nossa, mano, a pior sensação do mundo, da vida, era acordar. Eu ficava muito triste, cara. Porque assim, dia de semana, eu tocava aquele despertador, meu Deus do céu, principalmente segunda-feira, né? São Paulo tem uma mania de chover e de estar nublado, de estar frio. E quando você juntava chuva, frio, nublado na segunda-feira, eu já nem acordava. Eu já falava, eu não vou não, eu faltava. Ou faltava na escola, na faculdade, no trabalho, então faltava no trabalho. Então esse era o dia de dev do presencial. Ah, mano, tá chovendo, não, hoje eu não vou não, porque eu tô com gripe, dor de cabeça. E não ia, né? Eu trabalhava como PJ, eu não recebia aquele dia, né? Pelo menos uma vez por mês eu faltava, isso era de lei, né? Mas quando eu não faltava, eu acordava naquela tristeza, meu Deus do céu, uma tristeza, cara. Sério, assim, só de lembrar, mano, por isso que eu falo que eu não quero voltar pro escritório nunca mais. Mano, acordar ali naquele frio de São Paulo, 6 e pouco da manhã, já atrasado, não tinha um dia que eu não tava atrasado, tá ligado? Acordar atrasado, engolir o café, entrava no carro e saía correndo pra ficar parado no trânsito, né? Então essa primeira parte do dia aí eu já chegava na empresa 9 horas, para isso eu tinha que acordar 6h30 da manhã, né? Punha a roupa rapidinho ali, entrava no carro, eu tinha roupa que não amassava, não dobrava, né? Pra não ter que ficar passando, e aí chegava no trabalho lá 9 horas. Chegava no trabalho, era aquilo, punha a mochila lá, né? Tirava a blusa, porque tinha que estar sempre de blusa também, esse era um ponto, né? Punha a roupa social e punha a blusa por cima, porque eu saía de casa e estava frio. Chegava lá, ligava o computador, entendeu? Que é uma coisa que eu fazia também. Todo dia eu desligava o computador no final do dia e ligava quando eu chegava na empresa, né? Pra ele estar sempre reiniciado ali, estar sempre com performance boa, né? O máximo que dava. Só que eu chegava ali também, eu ia escovar os dentes, ia tomar um cafezinho, batia um papo, tal. Começar a trabalhar mesmo era às 9h30, 10 horas, né? Você viu, eu saí de casa às 6h30, eu comecei a trabalhar e depois de 3, era 3 horas ali, 3 horas e meia praticamente já
meio período de trabalho eu ainda nem tinha começado a trabalhar, tava só gastando energia, né? Eu tava cansado. Mas aí quando eu começava a trabalhar, eu ia lá abrir o Eclipse, né? Que era a ferramenta que todo mundo usava no Java, né? Normalmente eu já tinha uma tarefa, né? Porque as tarefas de programador você não as faz em um dia. É muito raro isso. Principalmente nessa época aí, boa parte do tempo que eu trabalhei presencial eu estava construindo sistemas novos. Então eu não estava dando manutenção. Tarefa de manutenção é mais simples. Você tem um bug, tem que mudar um botão, mudar um texto na tela, isso aí você faz em 5 minutos. Mas tarefa de construção não tem uma tarefa que não leva mais de um dia. Então no dia típico de trabalho eu já chegava lá para continuar a tarefa que eu fiz no dia anterior. Então quando eu abri a minha ideia já estava lá o código, às vezes estava com erro, com alguma coisa, né? E aí o fluxo de trabalho que se seguia entre esse horário, eu nunca começava a trabalhar antes das 9h30 não. Chegava lá 9 horas, às vezes chegava 9h15, enfim. Teve uma boa época da minha vida também que eu consegui trabalhar das 11 às 8 sem horário de almoço, fora as épocas que eu trabalhava 6 horas por dia. Então minha jornada de trabalho no presencial ela sempre foi um pouco alternativa, né? Porque quando eu conseguia chegar às 11 e sair às 8, eu não pegava trânsito. Então, em vez de acordar às 6h30 da manhã, eu podia sair da minha casa ali 10, 10h15, e aí eu chegava lá 11 horas, já chegava corrido, já ligava o computador e já começava a trabalhar, né? Não dava essa enrolada toda. Porque aquela história, eu cheguei 9 horas no trabalho, eu sei que eu já cumpri meu dia. Então, eu já começava mais devagar, né? E aí, na hora de programar, né? Era Eclipse na IDE e eu ia ali fazer meus códigos. Veja aqui que são 6 minutos só para chegar no trabalho. Eu quis fazer isso para ser bem simbólico de como que era a vida no presencial, né? Que nem eu falei, era 8 horas de jornada. Antes de começar a trabalhar, eu já tinha tido uma jornada de 3 horas. Então, 8 mais 3 já dá aí 11 horas. Mais uma de almoço, 12 horas. Fora as horas de voltar para casa, mais 2. 14 horas no total de jornada. Uma jornada extensiva, né? Não dá mais tempo de fazer mais nada. E aí tinha um ponto também, fonezinho de ouvido, né? Eu até chegava ali na empresa, aliás, descia do meu carro no estacionamento, punha o fone de ouvido, né? E eu ficava com fone, ao menos quando eu ia falar com a pessoa, pausava ali, conversava e tal, mas sempre com fonezinho ouvindo música. Isso era um ponto que ajudava na concentração, né? Eu retomei essa prática recentemente, eu percebi que eu fiquei menos cansado e mais produtivo, né? Então tô ali com meu fonezinho de ouvido, 9h30, 10, 11 horas, programando, né? Aquele fluxo de programação, abre o arquivo, digita o código, roda ele, põe o breakpoint, testa, faz, evolui mais um pouco, testa, enfim. Era esse fluxo de trabalho que eu ficava das 9 até mais ou menos ali meio-dia, meio-dia e 15, né? Que eu gostava de fazer um negócio. Eu esperava todo mundo sair para almoçar e eu saía para almoçar um pouco depois. Porque aí depois eu podia voltar do almoço depois, porque o pessoal pensava, já que eu saí ele ainda estava aí trabalhando, então eu voltei, ele vai demorar um pouco mais para voltar. Então eu fazia isso, né? Eu ficava trabalhando ali até 1h15 mais ou menos, depois saía para almoçar e voltava lá 1h30, aliás 1h15, 1h20, 1h30, 2 horas, né? Eu fazia mais ou menos esse fluxo aí. Só que esse horário ele era produtivo, o horário da manhã, por incrível que pareça, ali entre as 9h30 até meio-dia e meio, vamos dizer assim, para arredondar, né? Da 10h30, 11h30, meio-dia e meio, dá 3 horas, né? Era produtivo. Não vou dizer que era o horário mais produtivo do dia, não. Era produtivo, relativamente produtivo. Isso aí eu conseguia progredir na tarefa, né? Veja aqui que não mencionei reuniões, né? Porque no presencial, uma empresa que eu trabalhei só que tinha essas reuniões de Scrum. As outras não tinha. As outras você tinha a sua tarefa, você sentava, fazia, trabalhava. E aí no final do dia você entregava, tá ligado? Beleza, né, mano? Feito isso aí eu ia almoçar, né, mano? Eu levava minha marmitinha. Quem vai almoçar agora? Tá certo? Vou eu? Isso. Eita, eu preciso terminar aqui. Então eu levava minha marmitinha, fazia meu almoço ali, comia, né? Esquentava no micro-ondas. Depois eu sentava lá na empresa mesmo, não saía da empresa, né? Sempre eu ficava do horário que eu entrava até o horário de sair, eu ficava dentro da empresa, né? Porque eu fazia minha marmita, a empresa tinha uma copa, né? Então um lugarzinho para você esquentar a sua marmita. E aí eu lá comia, tranquilo, sossegado. Eu assistia o programa do Neto, né? Nessa época, Donos da Bola, né? Tinha empresa que tinha TV, eu assistia na TV. Quando não tinha, eu tinha um receptor de TV que eu plugava no meu computador e ficava assistindo ali. Pra você ver como é que era o escritório, né? O lazer que a gente podia ter era isso aí, porque YouTube, por exemplo, dava pra ver, porque era tudo bloqueado, não tinha Wi-Fi, né? Se eu fosse assistir no celular ali. No computador não dava pra ver que era bloqueado. Wi-Fi não tinha. E se eu fosse usar no celular, isso aí a gente tá falando ali 2010, 2000 e pouco mais ou menos, gastava muitos dados, então só restava ver televisão naquela merda, tá ligado? Ver televisão, ainda via o programa de esporte para não ver desgraça, né? E aí dava uma cochiladinha, relaxava, dava 1h30 mais ou menos ali, voltava, sentava na mesa, fazia aquela confraternização com a galera, tá ligado? Depois ia escovar os dentes, voltava, tal, voltar a trabalhar mesmo lá para as 3 da tarde, né? Esse período aí entre meio-dia e meio até as 3,
era dividida entre almoçar, cochilar, tal, bater um papo com os amigos, escovar os dentes, voltar, enrolar, as 3 horas que voltava a programar. Programava meia hora e ia no banheiro. Tá ligado? A famosa cagada remunerada, né? Ia no banheiro, ficava ali uns meia hora, 40 minutos, dependendo, né, do estado intestinal. 4 e pouco voltava. Aí era o meu pico de produtividade, galera. Sem brincadeira, tudo que eu fazia no meu dia até as 4 da tarde não rendia o que eu fazia ali das 4, 4 e pouco até a hora de ir embora. Não sei porquê, até hoje eu ainda sinto essa produtividade gigante das 4 às 8 da noite, tá ligado? Na época do escritório era das 4 às 6, caía fora e ficava mais 2 horas de produtividade no trânsito para ir para casa. Mas esse horário aí era onde eu produzia e tal, e conseguia andar com as coisas, e muitas vezes eu finalizava a tarefa ali umas 5h15, 5h30, entrava no G1, batia um papo com o pessoal, não sei o que, dava 6 horas, 5 para 6, saia fora, né, ia embora. E aí pegava o trânsito até chegar em casa umas 8, 8 e pouco da noite, para poder jantar, dormir e começar o outro dia. Isso aí então era a vida aí, um dia na vida do programador, né, trabalhando presencial, tá ligado? Veja quanta coisa, né? Eu quis falar de muita coisa que não é trabalho, gastar muito tempo com isso, até para mostrar que na vida presencial, né, realmente, veja, as horas produtivas, das 9h30 ao meio-dia e meio, né, deu 3 horas, depois das 4 até as 6, mais ali, sei lá, 2 horas, né? Então, 3 mais 2 dá 5 horas produtivas. Era 5 horas produtivas, 1 hora para bater papo ali com os colegas de trabalho, alguma reunião, alguma coisa, né? E as outras 2 horas era ali, né? Aquela enrola, caga, escova os dentes, bate um papo. Papo assim, não de trabalho, né? Fora a ida no cafezinho também. Então, o trabalho mesmo é 5 horas de trabalho, tá certo? Vejo uma jornada que eu saí da minha casa ali, sei lá, eu falei 6h30 da manhã, para chegar às 8 horas da noite, né? Isso aí dá 13 horas e meia, 14 horas de jornada para ter 5 horas produtivas. Porra, por um pouquinho, não dá nem a metade, né, do dia. Era 5 horas só de produção e o resto era só ou enrola, ou deslocamento, ou almoço, cochilo, ver televisão, essas coisas, né? Então, de fato, era 5 horas só de trabalho, mano. Eu perdia 14 horas do meu dia para trabalhar 5, porque as outras 3 ficavam preenchidas com outras coisas ali no trabalho, tá ligado? E dessa época eu aprendi muitas coisas que eu conto no curso aqui, ó, curso Jovem Tranquilão, vou te ensinar lá muitas das estratégias e coisas desse tipo que eu aprendi, boa parte delas aí nessa época do presencial e que se aplica pro remoto ainda, tá ligado? Então clica no card aqui que a gente vai continuar esse papo falando sobre o quê? A rotina de um dev trabalhando remoto, já que esse vídeo ficou só presencial, vamos falar do remoto aqui no próximo vídeo, né? Vamos ver a diferença, vamos ver quantas horas de produtividade de código, de evolução de tarefa eu senti nesses anos todos trabalhando remoto, né? E no final o veredito, né, mano? O que será que é melhor? Esse veredito eu nem vou precisar dar, né? Você mesmo aí vai saber responder, vai dizer o que você quer pra tua vida, tá certo? Então clica no card aqui que eu vou contar. Assim é um dia na vida de um dev trabalhando remoto. Chega mais que nós vamos continuar essa conversa aí.